primeiro lugar, é importante a gente perceber que a economia é um sistema de organização para viabilizar a vida das pessoas. A economia é uma organização para que as pessoas tenham que comer, tenham que vestir, tenham as suas vidas, as suas necessidades materiais atendidas. Só que existem diversos tipos de economia. E o tipo de economia que predomina atualmente no mundo, na maioria dos países e aqui no Brasil, é um tipo de economia chamada economia capitalista. Essa economia tem algumas características, entre elas uma característica muito marcante, que é a concentração de poder e de recursos financeiros e econômicos nas mãos de poucas pessoas, de grupos pequenos. Então essa disparidade, essa desigualdade é uma característica desse tipo de sistema. E essa característica da desigualdade, ela existe porque a dinâmica de funcionamento de uma economia capitalista é tal que ela cria, de um lado, um grupo de pessoas que não possuem nenhum tipo de propriedade, são pessoas que não têm acesso à terra, não têm acesso aos equipamentos como as enxadas e o trator para trabalhar a terra, porque toda economia é uma interação com a natureza, é um processo de transformação da natureza. Mas esse sistema econômico, ele cria uma população muito grande de pessoas que não é proprietária nem de terra e nem dos equipamentos necessários para trabalhar a terra. E, portanto, essas pessoas não têm como criar as condições de subsistência econômica. E essa população muito grande é então obrigada a se apresentar no mercado de trabalho para trabalhar sob a forma capitalista de produção. Isso gera essas tendências de desigualdade e junto com a desigualdade, porque a desigualdade não é o problema isolado. O grande problema da desigualdade é que essa desigualdade ela exacerba, ela aumenta o problema da pobreza, ela aumenta o problema da miséria. E é essa condição de pobreza e de miséria que está em choque com os direitos humanos, porque todos os seres humanos têm um direito à vida, direito ao bem-estar. Aquele ser humano que está nessa condição de pobreza e de miséria, ele não está tendo esse direito humano garantido. E esse sistema econômico, ele não ajuda a gente a combater a pobreza devido a essa tendência concentradora e de desigualdade que ele possui. Interessante pegar a questão do PIB, que aparece muito na imprensa. O PIB significa Produto Interno Bruto, que é uma expressão para dizer o quanto de produto uma economia produz, para indicar o volume, o tamanho da produção de determinada economia, de um país, de um estado ou de uma cidade. E na imprensa aparece muito que é importante que esse PIB, que esse produto cresça, que ele aumente de tamanho. O que significa que o PIB cresça? Significa que nós vamos ter maior produção de arroz, de feijão, de roupas, de automóveis, de maquinário, de casas, de tudo. O PIB é uma contagem, uma contabilidade de quantas coisas estão sendo produzidas na economia. Porém, como a gente estava falando da questão da desigualdade, a economia não é só produção. A economia é unidade de dois elementos. De um lado, a produção e do outro lado, a distribuição. Essas são as duas partes que formam a totalidade do sistema econômico. O sistema econômico capitalista ele é muito bom de fazer produção. Ele cria muitas coisas, ele cria diversos produtos, o volume dessa produção é grande, existe uma tendência para que ela cresça, porém a dinâmica da distribuição, como a gente falou, é uma dinâmica concentradora e isso gera inclusive problemas para o crescimento adiante do sistema
Isso gera também problemas de ordem do meio ambiente, porque o crescimento econômico muitas vezes, prejudica o meio ambiente, de modo que a gente não pode achar que o crescimento é a única salvação para a nossa economia. Quem controla esse sistema são grupos, vamos colocar assim, são também grupos impessoais, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente fala que são os bancos que controlam esse sistema, grandes conglomerados, grandes empresas, são organizações que operam essas decisões econômicas de acúmulo de riqueza e esses grupos operam sem consciência, vamos colocar assim. O capital é um processo de alienação totalizante. Ela afeta o pobre, o rico, o classe média. A alienação capitalista é um fenômeno que afeta todo mundo, né? Agride todo mundo na sua condição de ser humano. Então, quem está à frente desse processo? Eu diria que esse processo existe justamente porque ninguém está à frente dele. É o processo que está controlando as pessoas, que está comandando esses indivíduos que têm poder, e esses indivíduos, por não terem consciência ou por fazerem uma opção, preferem não alterar esse sistema. Por isso, a única maneira de mudar essa organização é por meio de uma organização coletiva, de uma mobilização política, cultural, religiosa, coletiva. Individualmente, todos nós somos muito pequenos diante desse sistema que engloba toda a humanidade, né?